De que falamos, afinal, quando hoje pronunciamos essa palavra tão em moda que é o território? O território, em geografia havia uma acessão tradicional que era a acessão que vinha da geopolítica. Ouve-se. A acessão que vinha da geopolítica considerava o território... Cadeiras de alvestrel com truque, feitas localmente. Pois é, bem gente de fora. Bom, havia uma acessão tradicional através da qual se via a geopolítica, muito no sentido do Ratzel e depois de alguns outros geógrafos que desenvolveram a geopolítica no início do final do século XIX, início do século XX, o Kellen, e o território era visto como a área de extensão de um determinado poder. Naquela fase era muito o Estado-nação, depois começámos a ver que podia ser o poder judicial, podia ser o poder de uma administração qualquer, intranacional, etc. Hoje, a noção de território mudou e tende-se a olhar para o território. Eu, durante muito tempo, fiquei muito preso, confesso, que até à minha tese de doutoramento ainda havia muito na lógica política, achava que havia uma outra noção mais interessante. Depois comecei a ver território de uma forma diferente, que é, o território é, de alguma forma, um local onde se inscreve uma determinada comunidade que gera relações especiais com esse território. Portanto, o território e a comunidade têm elementos identitários comuns. Isto é, quando nós olhamos para o Alentejo e se perguntássemos às pessoas que estavam na sala 3 palavras que designam o Alentejo, provavelmente conseguíamos identificar uma maioria a escolher as mesmas 3 palavras. Da mesma forma que se perguntássemos quais são algumas das características do alentejano, indo certamente ao encontro de determinado tipo de estereótipos que não têm valor científico ou um valor técnico, também encontraríamos um conjunto de características. De resto, mesmo muito do marketing do Alentejo explora os estereótipos, não é? A ideia de um ritmo de vida mais lento e com mais qualidade é um dos estereótipos que está associado ao Alentejo, mas também à vida dos alentejanos. Portanto, uma comunidade localmente inscrita que gera uma relação particular com o território, havendo identidade que é partilhada pelas pessoas e pelo local onde vivem. A que se junta uma outra coisa, que é este espaço é socialmente produzido. Isto é, o território não é uma dádiva da natureza, claro que há um elemento natural, é algo, e eu diria que hoje à escala global, incluindo a Antártida, é algo onde os grupos humanos, direta e indiretamente, produziram transformações muito fortes. Muito mais evidentes num espaço urbano, ainda por cima neste, que do ponto de vista da paisagem é tão mudado pela presença histórica da mina, mas tem este lado da produção social. A outra coisa, e sobre a noção do Alentejo era muito interessante, uma das definições que na faculdade dávamos, às vezes brincando, é que o Alentejo era aquele pedaço de território que juntava a área metropolitana de Lisboa ao Algarve. Ficava no meio, era uma coisa que as pessoas não conheciam bem, tirando os meus colegas alentejanos, e portanto ficava entre o Algarve, onde muita gente ia de férias, e a área metropolitana de Lisboa, onde nós tínhamos as aulas. Dito isto, se calhar vale a pena falar um pouco de demografia, não é? Porque era essa a solicitação que foi feita. E eu preparei um pequeno PowerPoint para isso. Quero agradecer à Câmara Municipal de Aljustrel o convite, é com muito gosto estou aqui. Gosto muito de discutir estes assuntos. Não sendo alentejano, o meu pai é, e portanto desde criança, que há uma ligação forte, não ao Baixo Alentejo, mas ao Alentejo Litoral, mais do que ao Baixo Alentejo. E é com muito gosto que estou aqui com o Paulo, o José Pacheco Pereira e o António Figueiredo. E se me permite então usar algum tempo aqui com isto. Eu já agora digo-vos que comecei por fazer a demografia da conferência, um pequeno exercício demográfico sobre o que é que se propunha para esta conferência. E não era suposto isto aparecer ali? Não. Bom, comecei por fazer a demografia da conferência, espero que entretanto isto apareça. E a demografia da conferência tem 2 curiosidades. A primeira, certamente já notaram, é a Conferência de Aljustrel e podia ser sob o signo do António, porque eu creio que houve um esforço deliberado da organização que fez com que 40% dos oradores sejam Antónios. De resto, houve mesmo um esforço para que houvesse um António em cada uma das sessões e numa há mesmo 2. Mas há um outro aspecto, esse porventura que obriga a mais reflexão, que é, em 16 oradores não há nenhuma mulher. E isso é para mim uma grande surpresa. Claro que também proponho logo que, havendo uma mulher, o primeiro a ser corrido devia ser eu. Uma pessoa deve logo dispor-se a essas coisas e, portanto, certamente que seria. Mas essa é uma questão demográfica que eu julgo complexa e que a organização tem de repensar nas segundas conferências de Aljustrel. Dito isto,
desculpem estas inconveniências, mas também a organização, quando me convidou, sabia que eu muitas vezes seria inconveniente, não tenho um estilo muito conveniente com frequência. E queria agora, se não se importam, antes de começar esta apresentação mais formal, que já está ali, fazer um exercício convosco, se me permitirem. E pedia-vos que se levantassem, se não se importarem. Não vamos orar, ia só pedir que se levantassem. E sentam-se já, isto não demora nada. E não dói. Muito bem. Então, fazendo os oradores sentados. E o Paulo também. Enfim, o Paulo está no intermédio. Então, eu pedia, agora, sentando-nos por partes, o que eu ia pedir era a todos os que não sejam residentes no Baixo Alentejo, no Alentejo Litoral, que se sentassem. Obrigado. Okay, obrigado. E agora ia pedir a todos os que têm 40 e mais anos que se sentassem. Muito bem. E agora, dos que estão de pé, todos os que têm um filho ou nenhum, que se sentem. Okay. Se olharem para a sala, estamos em condições de discutir as questões demográficas do Alentejo. Podem-se sentar. Obrigado. Bom, para não me atrasar muito e para que o Paulo não tenha de me cortar a palavra, vamos tentar, este é o título, enfim, e aqui uma brincadeira em que usei um cartoon que alguém pôs, e há 4 tópicos que eu gostava de abordar. O primeiro é a crise demográfica no contexto das crises por que passa Portugal. Houve uma altura que eu pensava que era a 4ª, hoje acho que é a 6ª, não porque aparece em 6º lugar ou porque é a 6ª vez que estamos em crise demográfica, mas porque eu acho que há mais 5 que apresentarei num minuto. Depois, a questão da crise demográfica em Portugal, portanto, situar o país do ponto de vista demográfico. E depois, a questão das regiões de baixa densidade. E, no fim, olhar um pouco para o futuro. E ver alguns documentos que têm refletido sobre isto e que me foram aconselhados, e muito bem, por algumas pessoas que têm trabalhado no Alentejo. Eu digo que é a 6ª crise porque considero que há outras 5. Acho que há 2 crises financeiras. É bom sempre lembrar que tudo isto começou nos mercados em 2008, 2009 e depois passou-se a falar, sobretudo, de uma crise financeira que tem a ver com a chamada dívida soberana. Portanto, a determinada altura, substituiu-se uma por outra, esqueceu-se a responsabilidade inicial dos mercados neste processo, e é a segunda crise financeira, aquela que aparece ali como B, que toma, digamos, que se transforma no elemento fundamental do processo de resposta à crise. Eu digo as 2 fases, porque eu acho que há uma resposta inicial, enfim, eu e alguns autores com quem trabalho, que há 2 fases da crise, e a resposta nota-se não só em Portugal, mas, por exemplo, também em Espanha, há alguns autores espanhóis a tratar isto, em que há uma primeira resposta que tem reminiscências do modelo keynesiano, e depois há a resposta austeritária, que se impõe a partir de 2010. Claro que é uma resposta que tem na base a União Europeia, e alguns países em particular, e depois que é muito forte nos países periféricos, e são aqueles que têm os problemas das chamadas dívidas soberanas. Portanto, esta será a segunda crise financeira e aquela que justificou determinado tipo de respostas que nós conhecemos de há 3 anos para cá. Depois há uma crise económica, que é que se mede pelo desempenho económico, que é que tem a ver com as empresas, mas que se mede por coisas como o crescimento negativo do produto, o déficit de investimento, etc. Há aquela que é mais séria, a meu ver, que são as consequências das outras 3, que é a crise social. E que se mede também em 2 indicadores muito simples, que é o processo de empobrecimento geral que vive a sociedade portuguesa e alguns outros países da Europa do Sul, e depois a questão do desemprego. Eu sei que há uns cartazes que agora aparecem com o nível do desemprego a descer, mas ter 15, qualquer coisa de desemprego ainda é um nível substancialmente alto. E, sobretudo, o modelo económico que se constrói é um modelo que, basta fazer contas, é impossível de compatibilizar com níveis de desemprego baixos como aqueles que tivemos há umas décadas atrás. A 5ª crise é a crise política, que é, no contexto em que estamos, muitas dúvidas se colocam relativamente aos mecanismos democráticos, não é? Quando se argumenta que temos um país sob protetorado, o que se diz é que aqueles que elegemos não podem cumprir o mandato, independentemente de mudarem ou não face à proposta eleitoral que fizeram, não podem cumprir o mandato porque foram eleitos, porque o país está sob protetorado. E o mesmo podiam dizer os italianos quando o governo se altera por razões tecnocráticas, ou os gregos num momento de transição, antes das eleições que colocaram no poder a atual maioria, digamos assim. E mais, mesmo quando as pessoas depois sentem que, do ponto de vista político, estão a perder direitos, curiosamente recorrem a uma instituição, não é? Que não é também ela eleita, que são os tribunais. O Tribunal Constitucional é o que é chamado depois a tentar repor direitos que são retirados. Entramos aqui num jogo onde os eleitos são os que contaram menos ao nível da administração. O que põe de facto em causa a questão
de saber até que ponto é que a democracia representativa continua a funcionar. E, finalmente, aquela que interessa, e que será que eu desenvolverei nos próximos 10, 12 minutos, que é a crise demográfica. E que também aparece sustentada num conjunto de indicadores. E eu acho que, de facto, há uma crise demográfica. Comecei por ser mais soft nisto. Eu acho que, neste momento, há e é séria. Muito baixa fecundidade, saldos migratórios negativos, rápido envelhecimento. Não é só envelhecimento. O envelhecimento é uma história natural. O rápido envelhecimento é uma história que já não é só natural, porque se apressa um processo que deve levar o seu tempo. E depois a regressão populacional que o país agora conhece. Depois de décadas de crescimento e, sobretudo, de um período até eufórico do ponto de vista demográfico, muito por culpa das migrações internacionais. A demografia portuguesa contemporânea, portanto, agora há algumas coisas sobre a crise. Isto é uma síntese dos censos e não vale a pena estar aqui a ler muitos dados. Se olharem só para a última linha do segundo quadro, o crescimento efetivo, embora seja positivo, e curiosamente mais positivo do que o registrado no período intercensitário dos anos 80, ele tem duas evidências muito significativas. A primeira é que... Isto não devia aparecer já, desculpa. A primeira é que o crescimento natural já foi na década 1,7, que é praticamente zero. Ele hoje é negativo. E, por muito interessante que a gente diga que é ter 18% de crescimento migratório, isto indicia, primeiro é mentiroso, entre aspas, porque ao somar o período, ao considerar todo o período censitário, a primeira metade é positiva e a segunda é com tendência para zero e depois transforma-se em negativa a partir de 2001. Portanto, estes 18 são muito interessantes, mas são 18 que é uma redução para menos de metade da década anterior e que se vai reduzindo ao longo destes 10 anos. Portanto, nem pelo lado migratório já se chegava lá, digamos assim, neste período. Este segundo gráfico é um gráfico que eu acho muito interessante porque muitas vezes nós dizemos que tem a ver com as estruturas sociais, o declínio da fecundidade ou da natalidade. É verdade, claro que tem a ver com a mudança das estruturas sociais. Mas também é verdade que em determinados momentos, quando se gera um determinado capital de esperança, e é muito interessante o que disse há bocado o Sr. Presidente, falando do que foi a chegada da democracia e as homenagens que o Conselho de Austell faz a isso, é precisamente no período, deste primeiro círculo que aqui está, no período a seguir à democracia, que nós temos um incremento da natalidade. Claro que também tem a ver com a chegada de população da África, etc. Mas, quando se gera algum capital de esperança e uma situação económica favorável, ela também é importante, nós temos períodos de acréscimo da natalidade. Aconteceu aqui e acontece depois, neste período feliz dos anos 90, não é? Que vai do final do século passado, em que Portugal tem um crescimento económico forte e, sobretudo, se gera um momento de uma certa felicidade que faz com que a natalidade tenha um crescimento importante. Todo o resto, de facto, é declínio. Agora, há aspectos que têm a ver com a confiança que as pessoas têm no seu futuro e também aspectos económicos de conjuntura que ajudam a que a natalidade se altere. Este é um dos problemas para que eu gosto sempre de chamar a atenção, que é Portugal envelheceu muito e muito depressa. O sermos envelhecidos é algo com que vamos ter de lidar nas próximas décadas. Não é nenhum drama. O que é complicado é isto acontecer a uma velocidade tão grande que faz com que Portugal tenha o segundo índice sintético de fecundidade mais baixo da Europa, apenas a Bósnia tem menos, seja, de acordo com este estudo da ONU, o 8º país mais envelhecido do mundo, não é só da Europa, com 23,3% de população maior de 60 anos. Era a estimativa que faziam antes do censo, note-se, e com a 15ª mediana de idades. Portanto, 40,6 anos, é por isso que eu pedi aos mais de 40 que fossem os segundos a sentar-se, a mediana de 40 anos significa que, de facto, o país está ele próprio muito envelhecido. Nem o Comitê Central do Partido Comunista, que se diz muito envelhecido, é muito mais envelhecido do que isto. Eu li no jornal que tinha uma idade de 47 anos, portanto, estão-se a aproximar. Ou o país a aproximar-se do Partido Comunista. Bom, a população segundo os grupos etários, se virem, o que é interessante em 2001 é que se cruzam os jovens e os velhos. Esta é a única coisa que vale a pena destacar aqui. É que, digamos que logo no início do século, a população mais idosa, os maiores de 65 anos, passaram a ser mais do que os jovens. E, portanto, a tendência para a sustentabilidade demográfica fica muito posta em causa. Mas tem aspectos positivos, por isso é que eu digo muitas vezes que o envelhecer tem um lado bom, que é o aumento da esperança de vida. Infelizmente, a medida que temos, e não houve tempo para calcular outra, porque até é um processo complexo, o que temos aqui é um aumento claro da esperança de vida e o INE publicou há uma semana uma das suas notas, onde faziam mais uma atualização das projeções demográficas até 2060, e continuava com o aumento da esperança de vida, chegava a 84, 86 anos, independente de uma região para a outra, lá no trabalho que faziam, e isto é uma parte boa da história, isto é, viver mais tempo é bom,
O desafio que se coloca agora é viver mais tempo com qualidade, não é? Nós devemos passar da esperança média de vida à esperança média de vida com qualidade. Há estudos que mostram coisas impressionantes. Em muitos casos, o último ano de vida das pessoas tem um custo tão grande como todo o período anterior pós-reforma. O que significa que os últimos anos são muitas vezes vividos com muito sofrimento e estarão certamente pessoas na sala que já tiveram experiências dos seus idosos destes últimos anos, que são muitas vezes anos muito dramáticos. Portanto, a questão aqui prende-se com mudanças ao nível de como é que os idosos vão continuar a participar cada vez mais na vida social e na vida ativa, isto do envelhecer... o envelhecimento ativo, que eu nunca percebi, é uma frase boa, mas eu às vezes achava que o envelhecimento ativo era um processo para se envelhecer mais depressa, ativamente envelhecer. Depois percebi que não era essa a ideia, que era manter atividade enquanto se envelhecia. Foi quando eu também comecei a envelhecer. Percebi isso, que era bom. A população estrangeira, como se viu há bocado, ela foi fundamental para o crescimento da população na última década. E este salto que nós vemos aqui, não é? Que se concentra em 99, porque nessa altura é que há uma regularização e, portanto, mesmo os que vieram 2 anos antes e tal, foram registados nesta altura, e são os dados do Serviço Nacional de Fronteiras, sustentaram em larga medida o crescimento demográfico. Também no Alentejo, já vamos ver um bocadinho como é que é. E é o crescimento, sobretudo, da população europeia e depois da população latino-americana, designadamente da população brasileira. E isto foi fundamental, direta e indiretamente. É sempre bom lembrar que 10% dos nascimentos portugueses têm mãe estrangeira. 25% dos nascimentos no Algarve tinham mãe estrangeira. Já não estamos nessa fase. E este gráfico mostra isto, que é a partir, eu só pus 2011, porque é o ano do censo, mas se virem, voltámos a ter saldos migratórios negativos. É verdade que em 2010 a estimativa do INE ainda põe a imigração, que é a barrinha amarela, acima da imigração, que são as saídas, mas em 2011 não é assim. E a estimativa das 120 mil saídas anuais, 70 mil temporários, 50 mil mais ou menos migrantes permanentes, o que quer que esta classificação signifique hoje, porque significa pouco. Muitos permanentes transformam-se em temporários e muita gente circula e não está num único sítio. A única coisa que isto demonstra é que, neste momento, nós já temos um crescimento natural negativo e, do ponto de vista das migrações, também já perdemos. Ora, a componente regional. As densidades, não é, são um dos indicadores que mais vezes aparecem e são o primeiro ponto, não é, que nos mostra dois Portugais. Temos aqui o Portugal da densidade mais alta, já em 81 era a densidade mais alta, continua a ser em 2001. Muito concentrado nas duas áreas metropolitanas, na área metropolitana de Lisboa e depois no norte litoral. Nunca se deve, em minha opinião, do ponto de vista demográfico, analisar só a área metropolitana do Porto, é insuficiente. É toda a área que tem a área, digamos, urbano-industrial, que junta o distrito de Braga e depois as áreas, sobretudo, de Guimarães, Barcelos, Braga, etc., e que se estende a sul do Porto, até Aveiro. De resto, com a nova área metropolitana do Porto, Aroca, que já está bem para sul, pertence à nova área metropolitana do Porto, precisamente. E depois, no caso de Lisboa, é que é mais clara a área metropolitana. De resto, creio que o professor Orlando Ribeiro dizia, olhando para o norte, no litoral, em vez de falar da área metropolitana, utilizava o termo nebulosa, porque era uma urbanização mais esparsa e menos ligada, mas que se estendia, não era um povoamento disperso, que se estendia ao longo dos caminhos e por vários, enfim, em vários locais. O interessante disto, e este mapa, por isso é que eu disse que se podia reduzir a uma linha, está aqui a linha. Este mapa é muito didático, de resto é uma ferramenta ótima, eu não costumo fazer muita propaganda, mas diverti-me nesta última semana a fazê-lo. O Pordata, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, podemos criticá-la por outras coisas, mas por isto, o Pordata é um ótimo repositório de informação e permite fazer mapas distorcidos. Portanto, pode-se brincar com o Pordata e fazer mapas distorcidos. Portanto, o mérito é da ferramenta, eu apenas a usei, e isto é a transformação, em 2011, não é, da densidade populacional. Isto são os concelhos da área metropolitana de Lisboa, isto são os concelhos do norte litoral. Isto é o interior do país. Passa a ser uma tira, em termos de densidade. Portanto, a baixa densidade é a maioria do território. E não é só o Alentejo. É o Alentejo, uma grande parte da região fronteiriça, não é? Uma grande parte de Trás-os-Montes, uma grande parte do Portugal Central. Mas no Alentejo é mais nítido, porque aqui é mesmo só uma linha. Não é? Depois temos aqui um penduricalho, que é o Algarve. Em termos de síntese, e os documentos que eu consultei também têm isto, vejam o que foi acontecendo. Considerando 15 habitantes por quilómetro quadrado, há quem fale de 14 e de 13, vai muito baixa densidade, eu usei 15, já gosto mais dos 5. Passou-se de 18 municípios para 38, mais do dobro no país. Não é? Eram 6%, passaram a 12%.
No Alentejo, a concentração é maior, não é? Dos 38, 25 são no Alentejo. Mais de metade dos municípios alentejanos têm menos de 15 habitantes por quilómetro quadrado. Dir-me-ão com razão, mas são municípios com uma área maior, é verdade. Mas isso não significa que numa área onde o povoamento é concentrado em aldeias maiores ou em locais maiores, isto não corresponde a uma verdade, que é haver mesmo uma densidade menor aqui do que no resto do país. Senão também não havia esta linha e alguma coisa apareceria mesmo no mapa distorcido. É mesmo uma área de muito baixa densidade. E quando passamos a baixa densidade, são 90% dos municípios, isto é, com menos de 30 habitantes por quilómetro quadrado. Muito mais do que no conjunto do território nacional. E já temos o Baixo Alentejo, onde estamos, não é? Tem menos de 15 habitantes por quilómetro quadrado, tem 14,8. Portanto, a região inteira, esta, já é uma região de baixa densidade. Daí o tal desidrato que aparece na Agenda 21 da Aljustrel, que foi citado pelo Presidente da Câmara aqui, muito bem, que é o inverter uma situação que se prolonga há 50 anos. Se olharmos para os lugares, eles traduzem precisamente isto, não é? No Alentejo Litoral e no Alto Alentejo, e aqui eu considerei os 2.000, não são os de 500. Depois, usando aqui o trabalho muito interessante das políticas públicas para os territórios de baixa densidade, feito pela CCDRA, aqui também se nota uma proporção muito significativa de lugares com menos de 500 habitantes, que ainda têm 20% da população. Ainda há uma rede de pequenos lugares que vai sobrevivendo, dificilmente, mas vai sobrevivendo. Quando passamos para os 2.000, que já é um limiar alto, há sedes de concelho, várias, com menos de 2.000 habitantes. Em Portugal ainda são 40% as pessoas que vivem nestes lugares, mas no Alentejo são quase 50%. Portanto, a rede de pequenos lugares tem de ser um elemento fundamental da política pública em termos de organização do território. Quando olhamos agora, não tanto para a distribuição e para a densidade, mas quando olhamos para a estrutura etária, uma vez mais usando o mapa distorcido, nós encontramos aqui um arquinho, que é o do Algarve, onde há alguma juventude, não é? E um arco maior, que é o do litoral. Isto engorda tudo na área mais envelhecida. Portanto, temos, de facto, um desequilíbrio em termos do tipo de povoamento, do tipo das dinâmicas, já vamos ver, e da estrutura demográfica. Portanto, temos dois Portugais, tem de despachar. Os Antónios chamam por nós. Ok. E os Antónios são terríveis. Vamos saltar aqui o índice de sustentabilidade. Olhando para o peso relativo da população do Alentejo no país, ele vai sempre diminuindo. De censo para censo, o Alentejo significa menos no conjunto do país. O que é interessante, significa mais nos idosos, isso é de esperar. Agora, o país converge com o Alentejo em relação aos jovens. O Alentejo envelheceu mais depressa, mas hoje, relativamente aos jovens, o resto do país está a acelerar o seu processo e a aproximar-se do Alentejo. Porquê é que isto acontece? Por causa da conjugação entre crescimento natural e crescimento migratório. No caso do crescimento natural, ainda há a velha bacia do norte litoral a funcionar um pouco, mas com a fecundidade descer muito. A da área metropolitana e depois todo o arco interior com umas taxas de fecundidade muito baixas. No caso das migrações, o sul beneficiou, em particular as duas, o Algarve e a área metropolitana de Lisboa, do processo migratório que nós tivemos. Vamos saltar este também e saltar este. E vamos falar para o futuro já, que é para não demorar muito. Digamos que isto é o inexorável envelhecimento e declínio demográfico. A não haver grandes alterações, isto é a tal projeção que o INE fez já há uma semana, a não haver alterações, mesmo no melhor cenário, daqui a 50 anos, perdemos mais de 1 milhão de pessoas. E, mesmo no melhor cenário, passamos a ter quase 3 idosos por jovem, o que significa um enorme envelhecimento. E, portanto, será uma sociedade que tem de se adaptar a isto. E quando olhamos para o Alentejo, aqui com a lesíria, o Alentejo que eu considerei é sempre o Alentejo tradicional. Aqui não podia escapar porque eles calcularam com a lesíria. O Alentejo tem uma taxa de variação demográfica maior do que o resto do país, menor do que o resto do país. O que significa que o Alentejo continuará a declinar e a ter um declínio mais acentuado do que o resto de Portugal. O que é que se pode fazer e quais são as 3 ideias finais? O primeiro é, há uma crise demográfica que conjuga duplo declínio, migratório e natural, e um rápido envelhecimento. Não se perspectivando nestas estimativas, eu já fui a mais otimista, que se altere nas próximas décadas. Ora, isto significa problemas muito complicados ao nível da dinâmica do próprio país. São precisos jovens para que haja criatividade, inovação, risco, todas estas panóplia de palavras que se usam hoje, mas também para a sustentabilidade do sistema de emprego, do sistema de segurança social, etc. Por outro lado, temos um país camelo, onde há 2 bossas geográficas, a área metropolitana norte litoral, e um complemento que tem alguma dinâmica demográfica. E depois temos um país esvaziado, que é este que está aqui. Isto não é vazio, é esvaziado porque os processos económicos e as políticas públicas têm, em larga medida, impedido
que se invertam o processo de decréscimo a que nós teremos a assistir de há 50 anos para cá. Por isso ele é esvaziado pelo processo político que temos. O que é que se pode fazer? E este é o último slide. O primeiro, e em termos gerais, é que mudar a dinâmica demográfica, isto é, conseguir que Portugal volte a crescer do ponto de vista demográfico, designadamente fixando jovens, passa em primeiro lugar por mudanças na economia e no quadro de relações laborais. Não é na demografia. O trabalho tem de ser feito ao nível do quadro de relações laborais. Por exemplo, pensem que uma grande mobilidade laboral das pessoas, uma grande instabilidade do emprego, são tudo menos coisas amigas do ter filhos. Da mesma forma que o desemprego é tudo menos amigo de ter filhos. Em segundo lugar, claro que pode haver subsídios, ou um conjunto de incentivos à fecundidade e à natalidade. Tradicionais estão a ser estudados, o Governo lançou um programa, a oposição tem a gente a estudar isso também, e tem aqui algumas das medidas possíveis. A terceira coisa é que pode-se atenuar o ritmo de envelhecimento, mas não se vai inverter. É uma ilusão pensar que nós vamos conseguir estabilizar o atual nível de envelhecimento, que já é alto, porque não vamos. Ele vai crescer. Agora, podemos fazer com que cresça mais devagar. E esse deve ser o objetivo, que é envelhecimento a acontecer mais devagar e promover uma série de medidas que permitam o ajuste social e económico a uma sociedade mais envelhecida, que passam por várias coisas, eventualmente uma que eu não sei se é dolorosa ou não, mas que é uma transição muito mais suave da vida ativa para a reforma. Isto não pode ser utilizado como argumento que então as pessoas reformam-se aos 80 anos. Não é isso. É uma coisa diferente. Finalmente, relativamente ao país esvaziado, a leitura dos documentos aponta para uma série de ideias fortes que eu relembro aqui para acabar. A primeira é a questão, já foi referida aqui, o combate ao localismo e ao fechamento das regiões, ou endógeno pela negativa, com uma abertura forte aos outros espaços internos e externos. Muito bem referida aqui. E em documentos sobre o conceito austral. Por outro lado, a revisão da política de distribuição de equipamentos. Eu não pus cá nenhum mapas, mas sabemos onde é que eles têm sido encerrados. Basta ver o encerramento das escolas e das estações de correio. E outras propostas de encerramento, sem âncoras como os equipamentos, não é a terceira ideia, que é a densificação das redes, que vai resolver o problema da dinamização das áreas de baixa densidade. As últimas duas coisas dizem respeito a valorizações. A primeira é da qualidade de vida do não urbano. Com boas redes e em áreas como esta onde nós estamos, pode-se viver melhor do que na cidade. Isto é, ter uma vida lenta face a uma fast life pode ser uma vantagem, desde que nós nos consigamos adaptar a isso. Ainda por cima, a praia e o mar estão perto e são boas. Finalmente, a população sénior não deve ser apenas a população jovem, fazer crescer a população jovem, que deve motivar as políticas de crescimento demográfico ou de valorização de uma demografia mais ativa. O haver muita população sénior, eu não pus aqui o mapa, é também bom ter a consciência de que há muito mais idosos no litoral do que no interior. Em termos absolutos, são muito mais. Uma política para a população sénior é para o país inteiro. Aqui é mais envelhecido porque, do ponto de vista relativo, são mais. Só por isso. Porque há muito mais no litoral. E é muito mais difícil, às vezes, viver isolado no quinto andar, com 70 anos, do que viver aqui, numa aldeia, à porta da rua. E, portanto, há toda uma componente de valorização da população sénior como uma das âncoras da dinamização. E nós ainda não conseguimos incorporar isto enquanto estratégia de dinamização de territórios, por exemplo, de baixa densidade. Isto é, até que ponto é que a população idosa, os mais de 65 anos, que vivem cada vez mais tempo, e esperemos com qualidade, podem ser, através destes processos como aldeias comunitárias, outras formas de transição da reforma para a vida ativa, podem ser um dos pilares do processo de crescimento destes espaços. Obrigado e desculpa, Paulo, a demora.